Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje está sensacional. Vamos falar da imputação da justiça de Cristo. Eu quero ler dois textos bíblicos. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Romanos capítulo 4, versos 5 e 8 diz assim: Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Cristo, eu quero que você entenda isso, ele assumiu a nossa culpa. E ao assumir a nossa culpa, ele nos deu a sua justiça. É uma troca. Nós entregamos a ele a nossa culpa e recebemos dele a sua justiça. E isso é lindo, porque a doutrina da imputação, ela começa com escândalo espiritual. Eu te explico. O justo tomou o lugar do injusto. O santo assumiu o lugar do pecador. O inocente foi tratado como culpado. O culpado agora recebeu o status de inocente. Não é lindo isso? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Isso não significa que Cristo pecou. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Eu não estou dizendo que Cristo pecou. Estou dizendo que ele recebeu a culpa, ele recebeu a penalidade, ele recebeu a vergonha, ele recebeu a condenação e a ira que era nossa. Então ele foi tratado como se fosse nós, para que fôssemos tratados como se fôssemos ele. Martinho Lutero vai dizer assim, ele vai chamar isso da grande troca. No comentário de Gálatas ele diz assim: ele tomou aquilo que era nosso e nos deu aquilo que era dele. Você entregou o pecado, ele entregou a justiça dele. Então tudo que éramos, culpa, morte, condenação, foi colocado sobre Cristo. E tudo que ele é, justiça, aceitação, vida, foi colocada sobre nós. Então, a imputação é isso. A imputação é a transferência espiritual da posição de Cristo. A palavra imputação significa credenciar, atribuir, colocar na conta. Então, no tribunal de Deus, Cristo não apenas pagou as nossas dívidas, mas ele transferiu para nós a sua justiça perfeita. É como se Deus pegasse o histórico moral de Cristo e assinasse nosso nome nele. É isso que Deus fez. Romanos capítulo 4, versos 5 ao 8, descreve isso como crédito espiritual. A expressão é: sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, a imputação ela vai envolver três grandes transferências. Nossos pecados imputados a Cristo, a justiça de Cristo imputada a nós e a pena do pecado totalmente paga na cruz. Então, quando a gente pensa na imputação, é isso. O Wayne Grudem vai dizer assim: a imputação da justiça de Cristo garante que Deus nos vê como tendo cumprido perfeitamente suas exigências. Pastor, eu não teria como cumprir essas exigências, por isso que Cristo cumpriu por você. Então a imputação não muda imediatamente o que somos no nível de comportamento, não muda, mas muda instantaneamente o que somos em posição. Então, diante do tribunal eterno, o cristão não está apenas perdoado. O cristão está vestido, coberto, revestido da justiça do Filho. E isso, para muitos, é tão difícil de entender, principalmente para aquele que é muito religioso.
porque ele foi criado num sistema de religião que ele tem que fazer, ele tem que merecer. Ei, você não merece, nós não merecemos. Mas ele tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o que ele merecia. E ele recebeu o que nós merecíamos. Ele recebeu a morte quando nós recebemos a vida. Gente, isso é muito lindo. Então o pecador se torna justo sem mérito próprio. Não é mérito nosso. O texto vai ser claro. Aquele que não trabalha, mas confia. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Então não há mérito humano nessa imputação. Nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum esforço, nenhum acúmulo de boas ações contribui para a justiça recebida. Aliás, tentar merecer é insultar o mérito de Cristo. Então essa justiça ela é independente daquilo que eu possa fazer. Não é mérito, não é mérito, não é mérito. Ela não vem de dentro, mas ela vem de fora. É como se eu pudesse dizer, é uma justiça, ela é alienígena, no sentido assim, ela vem de fora, não é de dentro, ela vem de fora, de fora. Então os reformadores chamaram isso de justiça extra nós, justiça fora de nós. Não tem nada meu, é tudo dele. João Calvino define assim, somos justos não porque possuímos justiça em nós, mas porque somos revestidos da justiça de Cristo. Então, o pecador, ele não contribui, ele apenas recebe, ele apenas recebe. Ele não se justifica, ele é justificado. Ele não produz justiça, ele é declarado justo, apesar de quem ele é. Então, a graça, ela vai substituir a condenação por reconciliação. Então, a imputação, ela não só anula a condenação, mas ela estabelece a reconciliação. Então, não foi simplesmente rasgar o escrito de dívida, mas trazer você de volta para o relacionamento com Deus. Então, 2 Coríntios 5 está localizado dentro de um grande tema, que é a reconciliação com Deus. Então, Deus não só removeu as nossas culpas, não só tirou, mas Deus removeu a distância. O abismo que separava o homem, aquilo que separava o homem, Isaías 59, o pecado nos separa de Deus. Esse abismo, ele foi removido. Então a distância que o homem estava de Deus foi retirada. Então Deus não só cancelou o pecado, mas ele cancelou a inimizade. Éramos inimigos, mas agora nos tornamos filhos. Romanos 5,10 afirma assim, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Então, a imputação muda. Nosso destino de condenação mudou para a vida. Nosso status de inimigo mudou para filho. Nossa posição, que era de réu, agora mudou para justo. A nossa relação, que era antes de distante, agora fomos reconciliados. John Murray, ele vai dizer assim, a imputação da justiça de Cristo é a coroa da reconciliação. Então, onde havia culpa, agora há perdão. Onde havia distância, agora há comunhão. Onde havia ira, agora há paz. Onde havia juízo, agora há filiação. E a cruz, ela é o tribunal onde o culpado é absolvido. A cruz. Então, a cruz é a cena mais profunda do tribunal divino. Ali Deus age como juiz sobre Cristo e Salvador sobre a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que ele é juiz, ele é Salvador. Ali na cruz, a justiça foi satisfeita. Ali na cruz, a graça foi oferecida. Ali, Cristo é condenado. E o pecador, eu e você, somos absolvidos. Isaías 53:6 explica isso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele. Então a cruz é a prova eterna, de que Deus leva o pecado a sério. A cruz é a prova eterna de que Deus leva a santidade a sério. Nós já falamos sobre isso. Que Deus leva o amor a sério, Deus leva a justiça a sério e Deus leva a salvação a sério.
Por isso que Paulo vai dizer que somos feitos justiça de Deus. Eu e você fomos feitos justiça de Deus. Justiça humana, que é imperfeita, não. É a justiça de Deus. Justiça obtida. Mas é uma justiça divina, perfeita. É a própria justiça do Filho. Charles Spurgeon escreve assim: Deus olha para você como olha para seu filho, porque vê em você a justiça que colocou no seu filho e acreditou em você. Então, quando nós falamos da doutrina da imputação, ela é o diamante da teologia da salvação, porque sem ela, o Evangelho se reduz apenas a conselhos morais. O Evangelho é muito mais do que isso. Ele transforma. Porque, através do entendimento da imputação, o Evangelho se revela como o poder de Deus capaz para salvar. Então, na imputação, o impossível acontece. A culpa do pecador passou para o Cordeiro. A justiça passou do Cordeiro para o pecador. O juízo caiu sobre Cristo. A paz caiu sobre nós. Então, entenda, o cristão, ele não vive tentando impressionar Deus. Ele vive grato porque ele foi aceito por Deus. Eu termino mostrando para você aqui. A imputação, ela responde a uma das maiores perguntas humanas. Como que um Deus santo pode declarar justo um pecador? A resposta é simples e ela é gloriosa. Pela justiça de outro, pela justiça do Filho. Então essa justiça não apenas salva, mas ela nos sustenta e ela nos transforma e ela nos garante acesso eterno ao Pai. Eu termino com essa frase. Na cruz, Cristo foi tratado como pecador para que você fosse tratado como justo. A imputação, ela é a troca que mudou a eternidade. Eu quero aí abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos. E amanhã eu quero falar sobre a consciência e a culpa. A aula de amanhã também está sensacional. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui, aprendendo mais um pouco. Deus abençoe sua vida.